queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Devocional 365 Rema. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. No capítulo 5, Mateus vem narrando, quando Jesus senta no monte e começa a falar sobre as bem-aventuranças. E quando chega no verso 11, ele diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí perceba, vocês são o sal da terra. No verso 13 ele diz isso. E no verso 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Veja, sal e luz. O sal que não pode perder o seu sabor e a luz que não pode deixar de ser vista, E aí, queridos, eu olho para a Bíblia, a mensagem, quando fala do sal, trazendo esse verso 13, ele diz assim: o sal que traz o sabor divino à terra. Quando eu olho esses dois versos, nós podemos extrair a verdade do nosso propósito de existir como igreja, Temos o propósito de falar sobre o Evangelho. Marcos capítulo 16, verso 15, temos um chamado para ir e pregar. Mateus capítulo 28, verso 19, temos um chamado para ir e fazer discípulos. Atos capítulo 1, verso 8, temos um chamado de ser testemunhas, de não se calar, de estar se posicionando, de estar falando as verdades sobre Deus, de estar revelando o caráter de Deus. E quando olhamos essa tarefa que nos foi confiada, interessante que Jesus fala antes que bem-aventurado aqueles que sofrerão por causa do nome dele. Não podemos ficar intimidados diante de um mundo hoje que carece de salvação. E, queridos, devemos nos posicionar falando sobre o amor de Cristo. Somos igreja, representamos Jesus. Somos o sal e somos a luz. Billy Graham falou certa vez assim: somos a Bíblia que o mundo está lendo. Glória a Deus. Amém? Então esse é um compromisso, é um propósito que nós temos. No capítulo 6, Jesus começa a falar sobre práticas que não devemos imitar. E ele fala sobre a prática de fazer para ser visto pelos homens. Ele fala sobre oração, sobre jejum. Em Mateus capítulo 6, versos 5 ao 15, ele fala sobre oração. E aqui eu quero trazer uma reflexão para a gente. Ele chama a oração de lugar de recompensa. Aleluia. E eu pergunto, como é que você tem visto a oração? Como é que você tem olhado a oração? A oração é um lugar de penúria, de sofrimento? Será que um lugar de guerra? Não, devemos olhar a oração como lugar de graça. Cheio da graça, cheio de vitória, o lugar onde o pai que vê o filho em secreto, e lá está o filho que depende do pai. Veja a oração dessa forma, o lugar de vitória, o lugar de comunhão. Jesus continua falando e chega em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, onde Jesus antes fala sobre não colocarmos o dinheiro como nosso Senhor. E ele diz no verso 25 que não devemos andar preocupados. Veja, palavras de Jesus. Andar preocupado, ele diz que não vai acrescentar nada na vida da gente. E ele diz que buscar o reino de Deus, no verso 33, vai acrescentar as coisas que nós precisamos. As demais coisas, comer, vestir, beber, tudo isso do cotidiano da vida é acrescentado quando estamos confiando no Senhor. Jesus está falando sobre confiança, buscar em primeiro lugar o reino dele, a palavra dele, o senhorio de Cristo sobre nós. É isso que Jesus está falando. E, queridos, interessante que no verso 32 ele diz que sobre todas essas coisas da vida, o Pai sabe. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso para viver, e Deus é nosso Pai e supridor. Nesse texto mostra que ele, Deus, supre os pássaros, ele veste as ervas do campo. Está mostrando que ele é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que provê para a sua vida. O Senhor é o Deus que te recompensa, te galardoa. Confie apenas no Senhor. Amém? Eu quero apenas trazer esses 3 fatos, desses 2 capítulos, para poder abençoar a tua vida e assim podemos ter um dia abençoado. Amém? Medita sobre isso.
Eu quero te encorajar a você se inscrever no canal e curta esse vídeo, né? Ative o sininho de notificações e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas, né? Foi uma honra estar com você e faça o seu dia ser um grande dia por meio da prática da palavra. Forte abraço.